Mais um vídeo bacana para o canal Brasil Carros. Hoje vou falar de um carro de 51 anos. Trata-se da Brasília. Quem gostar do vídeo, se inscreva no canal. Vamos assistir o vídeo. História automotiva. Volkswagen. Brasília completa 51 anos. As curiosidades de um projeto nacional que fez grande sucesso por aqui e no exterior. Os projetistas da Volkswagen do Brasil foram desafiados a projetar um carro espaçoso e arejado, usando a mesma base do Fusca. Assim nasceu a Brasília, lançada há exatos 51 anos, em junho de 1973, para se tornar um grande sucesso de vendas, no país e até no exterior. Essa história começa na década de 60, quando o Fusca era o líder disparado do mercado brasileiro e um dos carros mais vendidos do mundo. Mas a Volkswagen sabia que tinha um problemão pela frente. O imutável Besouro parecia cada vez mais uma peça de museu frente aos novos, e cada vez melhores concorrentes. A marca alemã precisava urgentemente pensar em seu futuro e diversificar sua linha de automóveis. Na Europa, a primeira tentativa de ampliação e modernização da linha foi com os modelos Type 3, lançados em 1961. A gama incluía um sedã, um hatch, uma perua e um esportivo, e todos seguiam os mandamentos da Volkswagen na época: motor traseiro refrigerado a ar e suspensão por barras de torção. Ao sul do Equador, também se tentou fazer algo novo. Rudolf Leiding, presidente da Volkswagen do Brasil entre 1968 e 1971, liberou geral a criatividade de sua equipe de projetistas. Antes contidos pela matriz, brilhantes profissionais como Márcio Lima Piancastelli, José Vicente Novita Martins, J. e Jorge Yamashita Oba ganharam carta branca para desenhar modelos por aqui. Como primeiro trabalho, foram executadas alterações de estilo nos protótipos alemães EA97, que haviam sido descartados pela matriz anos antes. Assim nasceu a família Volkswagen 1600 brasileira, além de um sedã 4 portas, hoje mais conhecido como Zé do Caixão. E a linha incluía a perua variante e o Fastback TL. Eram modelos de médio porte e atenderam bem a consumidores que precisavam de carros maiores que o Fusca. Depois, Leiding pediu que, a partir da base mecânica do Fusca, fosse feito um carro compacto de estilo moderno. Deveria ter linhas retas e oferecer o máximo de espaço possível em um mínimo de comprimento. Conceito que havia estreado com o inglês Mini em 1959. A ideia era que o novo modelo tivesse uma grande área envidraçada, transmitindo a seus ocupantes a impressão de que era um automóvel grande. Ao mesmo tempo, deveria ser um carro fácil de manobrar no trânsito urbano. Ainda pelas diretrizes de Leiding, o carro não deveria substituir o Fusca. O veterano Besouro continuaria em linha, enquanto o novo modelo ocuparia um segmento um pouco superior. Piancastelli, chefe de desenho da Volkswagen do Brasil, aceitou feliz a missão e começou a coordenar os trabalhos de criação. O ponto de partida foi a distância entre eixos, exatamente os mesmos 2,40 metros do Fusca. Mas a plataforma, ou melhor, as bandejas do chassi, foi alargada. E todo aquele espaço que era desperdiçado com os estribos e os paralamas proeminentes do Besouro foram incorporados ao conforto dos ocupantes. Os dois da frente poderiam se esparramar e os 3 passageiros de trás também deveriam ficar bem à vontade. Para manter a cabine arejada e permitir que os vidros fossem bastante grandes, o painel era rebaixado. Aqui, aliás, entra um detalhe curioso. O painel era uma adaptação daquele que fora usado no DKW Fiesole, um coupé da extinta V-Mag, fábrica comprada pela Volkswagen em 1967.
Os primeiros desenhos de Piancastelli mostravam um carro com para-brisa bem avançado, antecipando em uma década as minivans. No fim, contudo, o vidro dianteiro foi recuado para uma posição mais normal. Na traseira, havia um porta-malas sobre o motor. Na frente, outro pequeno compartimento de bagagem. O carro ficou com a aparência de uma pequena perua, tanto que seus protótipos foram chamados de mini variante pela imprensa. O nome escolhido foi Brasília, assim mesmo, sem acento. Enfatizava as origens nacionais do projeto e, de quebra, enquadrava-se na onda ufanista do governo militar então vigente. Vale dizer que, em 1959, a Willys Overland cogitara batizar seu sedã Aero Willys de Brasília. E em 1960, a empresa Carroceria Sport Limitada, do Rio de Janeiro, produziu em pequena série um conversível com mecânica VW, chamado Brasília. Seu motor refrigerado a ar de 1584 e apenas um carburador rendia 60 cavalos brutos. O desempenho não era lá grandes coisas, mesmo para os padrões da época, máxima em torno dos 130 km/h e 0-100 km/h em 25. Por outro lado, a Brasília tinha a mesma robustez mecânica do Fusca. Era ainda um modelo estável, fácil de dirigir e trazia, de série, freios a disco na dianteira. Havia disposição até para competições. Foi numa Brasília super preparada que o piloto Ingo Hoffmann, então iniciante, venceu o Campeonato Paulista da Divisão 3, em 1974. Por sua resistência, o modelo também foi muito usado em ralis nos anos 70. Mas nem tudo era perfeito. O motor ficava dentro do compartimento de passageiros, isolado por uma pequena tampa que também servia como assoalho do porta-malas traseiro. Resultado: o ruído invadia o ambiente sem cerimônia. E mais, na época, havia o hábito de lavar o motor sempre que se dava uma geral no carro. Cada vez que isso era feito, as forrações é que ficavam sujas. Outro problema era que, mesmo somando os dois porta-malas, não havia grande espaço para bagagem. Mas, apesar de todo o sucesso, a sentença de morte da Brasília já havia sido assinada. A Volks concentrou suas atenções no lançamento do Gol, em maio de 1980, modelo com motor dianteiro e que seria capaz de gerar uma família própria, formada por Voyage, Paraty e Saveiro. A partir daí, a produção da Brasília foi drasticamente reduzida, bem como os gastos com publicidade do modelo. Em um caso clássico de canibalismo dentro da fábrica, Gol e Brasília não poderiam ocupar o mesmo espaço no mercado. A produção da Brasília foi encerrada em março de 1982, após 9 anos e 928 mil unidades vendidas no país. Contando com o mercado externo, mais de 1 milhão de unidades foram fabricadas. Muitas delas ainda sobrevivem nas mãos de colecionadores ou provando sua robustez mecânica em estradinhas de terra do interior. E o modelo também sobrevive no imaginário popular. E assim, termina a fabricação da Brasília no Brasil. Só nos resta recordar que quem chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa like e se inscreva no canal. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.